Salve! Essa é a Sexta Criativa, um evento digital com 24 personalidades criativas da região de Campinas. A cada uma hora, um novo podcast no ar. E além de tudo, a grande pergunta: o que é criatividade para você? Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e deixar um comentário com muito amor aqui embaixo. Essa é uma realização Osipa Criativa. Salve, gente! Eu sou a Gi, mulher negra, uso óculos, uso uma camiseta roxa, cabelo curto crespo e atrás de mim uma parede branca. Eu sou o Jeff, sou um homem branco, tenho cabelo preto, ele tá amarrado em um coque, eu tenho uma barba bem ralinha, uso uma camisa branca de touca e atrás de mim tem uma parede sem pintura. Hoje a gente vai conversar com a Ana Paula Cunha, que é especialista em economia criativa, pedagoga, farmacêutica, mãe, faz tudo, nova era, com óculos e cabelinho curto. E ela vai se apresentar e fazer sua autodescrição hoje. Opa! E audiodescrição, vamos lá. Então, sou a Ana Paula, uma mulher branca, tenho 44 anos, cabelos curtos, óculos preto e vermelho, estou com uma camiseta listrada com o símbolo aqui, The Rolling Stones, estou aqui no fundo. Poxa, está dando para ver aqui minha luminária, parede branca. Tá? Aqui a porta, dá para ver um pedacinho também da porta da minha varanda. Dá. Como você tá, Ana? A gente está muito honrado, viu, de estar você aqui com a gente de novo, né? Você sempre está com a gente. Sempre estou com vocês. Sempre que puder, sempre que possível. Vocês sabem que eu sou fã de vocês, né? Sou fã dessa potência que vocês representam. A honra é recíproca, viu? Eu fico muito feliz do convite, de poder estar perto de vocês, vendo os projetos crescendo, ressurgindo, se transformando. É muito inspirador. Ana, faz um resumão aí de tudo que você faz aí, de todos os seus trampos. Tá bom. Então, na verdade, eu sou farmacêutica por formação, fiz farmácia na USP, Ribeirão Preto, mas lá em 1999 eu comecei a estar como aluna especial do curso de Economia e Administração. Então, fazer algumas matérias na Economia, algumas matérias na Administração, e foi em 99 que eu comecei a estudar inovação. Então, foi um tema que sempre me chamou a atenção. Muito mais tarde eu fui perceber que eu era inovadora desde sempre. Foi a primeira vez que a USP Ribeirão Preto permitiu um estágio curricular fora de um laboratório, que foi o meu. Eu fui fazer estágio numa empresa de consultoria na área farmacêutica, desenvolvendo nesse estágio, eu tinha lá o objetivo de desenvolver um produto ou um serviço desta empresa focado em jovens. A empresa queria que os jovens conhecessem a marca antes de saírem da universidade. Uma empresa que era focada em consultoria para profissionais da área de farmácia. Então, foi assim que eu comecei a olhar para questões relacionadas à educação, empregabilidade. Eu preciso dizer que lá atrás a gente criou um ciclo de palestras para esses estudantes de farmácia, ensinando aquilo que eu achava que a faculdade não tinha me ensinado, que era mercado de trabalho, quais as áreas de atuação, o que esperar de cada área, tendência, como me preparar para uma entrevista, como fazer currículo, como criar networking, marketing pessoal. Então, essa pegada me acompanha desde sempre, desde que eu me formei. Bom, segui trabalhando com a área de marketing, dei aula para curso técnico de enfermagem por uns anos, fui como farmacêutica há bastante tempo, parei para me dedicar à maternidade com vínculo estendido de primeira infância, quando meus filhos nasceram. Foi nessa época que eu acabei estudando pedagogia Waldorf. Então, fiz uma formação em pedagogia Waldorf, que me chamou muito a atenção,
porque era uma formação que assim, eu não precisava ser pedagoga para fazer, né? Um curso de 3 anos e meio, mas foi lá que eu vi, né, dentro dessa história de que, poxa, a formação é para qualquer um, porque a gente não educa sem se autoeducar. Então, fui fazer essa formação essencialmente para me autoeducar, para trazer a coisa da ludicidade para o dia a dia, né? Da pedagogia, acabei estudando andragogia, que é essa educação de adulto, de uma forma mais lúdica e criativa. Acabei indo para a Amazônia. Meu último trabalho como farmacêutica foi numa expedição humanitária para a Amazônia, né, para fazer cirurgia de baixo impacto em população indígena. E foi lá, né, na Amazônia, nesse isolamento, que eu me dei conta que a população indígena tinha uma série de dificuldades, de questões, mas uma coisa que não pertencia a essa comunidade era a solidão, né? Foi precisando ir para lá que eu descobri como que a gente vinha vivendo de forma solitária dentro de um grande centro, né? Dentro de uma cidade, por exemplo, como Campinas, a gente vai considerar que região metropolitana 2 milhões de habitantes. Eu voltei com essa inquietação, acabei empreendendo, tive um coworking por 3 anos. Esse coworking, a gente tinha uma parte que era o meninário, foi quando eu comecei a falar mais ativamente do livre brincar enquanto exercício empreendedor, né? Enquanto a gente, de forma inata, empreendedor, comecei a trabalhar com essa coisa de nova economia, senti necessidade de estudar mais, acabei fazendo uma especialização em economia criativa. Em 2019, fechei o meu espaço e quis me dedicar basicamente aos cursos, aos treinamentos, à parte de educação. Uma coisa que o empreendedorismo me ensinou é que a gente não aprende educação financeira, e que isso é uma dificuldade para esse universo do empreendedorismo. Acabei indo estudar esse assunto. Quando vi, estava trabalhando para uma empresa com a consultoria financeira no meio do caminho aí, e hoje eu estou assim atuando de forma independente como consultora financeira pessoal, né, ou também para pequenos empreendedores, coordenando projetos de impacto social, né, focado em juventude, e sou o que mais? Articuladora do movimento Campinas Criativa, movimento que surgiu aqui no finalzinho de 2018, e atualmente sou líder local do Dia Mundial da Criatividade. Okay. E como que foi esse processo? Qual deles? De ser líder, né? Como que você conseguiu ser líder? Então, a questão da liderança do Dia Mundial da Criatividade, ele é interessante porque é um voluntário, né? Um processo voluntário, mas a gente se conecta a uma rede global, né? O que quer dizer isso? Né? A gente faz uma atuação conjunta entre lideranças. Nesse último ano, a gente tinha liderança em todos os continentes, mas existe um programa dentro do World Creativity Day, que é um programa de liderança criativa, né? Então, uma escola, né, que a gente acaba tendo aulas, entendendo como é que funciona isso, né? E é uma experiência assim, incrível, porque, na verdade, hoje o Dia Mundial da Criatividade ele é conhecido, né? Ele é reconhecido como o maior evento colaborativo de economia criativa, né? Então, ele movimenta aí. Esse ano foram mais de 120 países, cada 120 países, não, desculpa, 120 cidades, se eu não me engano, 19 países, não tenho muita certeza desses números, mas é algo nessa linha. E, assim, 13, né, inspiradores por cidade. Então, é uma coisa, né, porque a gente precisa criar uma narrativa local, entendeu? Quando a gente vai falar de criatividade, olhar para a minha cidade, né? O que eu quero falar de criatividade olhando para a minha cidade? Né? Que inspiradores eu quero trazer? Que história que eu quero contar? Isso foi bastante, assim, desafiador para a gente nesse ano de pandemia, né? Que foi de novo, a questão do evento online, como que a gente contar essa história e trazer pessoas,
E foi nesse ano que eu quis, assim, me esforcei muito para que a gente pudesse falar de criatividade em Campinas, entendendo que a criatividade ela não estava restrita ao eixo Barão Geraldo, Polo Tecnológico, né, e região mais central de Campinas. Quer dizer, como que a gente traz, então, a potência criativa da periferia para essa história. Né? Então, e contar essa história e trazer isso aos inspiradores e trazer isso para a mídia, para o próprio Dia Mundial da Criatividade, né? Poder contar, olha, não, a gente quer contar essa história, a gente quer realmente dizer que a criatividade aqui na nossa cidade, ela extrapola esses limites, né? Porque quando a gente está falando de Campinas, que é uma cidade extremamente tecnológica, né? Um polo mais complexa, né, de tecnologia está aqui, né, que é o Sirius. Então, quando a gente pensa aqui em criatividade, a gente pensa em inovação e a gente pensa em tecnologia. E a gente pensa em Sirius e a gente pensa nessas coisas, né, mais do universo acadêmico, né, uma cidade que tem Unicamp, que tem outras grandes faculdades. Legal. O desafio foi esse, quer dizer, a gente extrapolar essa ideia, né, de criatividade para os outros eixos, para os outros territórios. E foi massa, foi muito legal. Ô, Ana, você trouxe uma coisa na sua fala que eu acho que é bem presente, assim, nesses 7 meses aí que a gente se conhece, né? A gente se conhece desde ali de março e tal, que é a questão de buscar por conhecimento mesmo, seja ele formal, informal, que, tipo, de farmacêutica, e foi, voltou e fez pedagogia Waldorf e se especializou em educação, em economia criativa. Queria falar assim, tipo, sempre foi assim? Sempre você gostou de estudar, gostou de buscar por esses conhecimentos? Sempre foi fácil? Como que foi o começo lá da infância da Ana nessa educação? Cara, sempre foi assim. Eu vou te dizer que eu sempre gostei. E, de novo, né? O que aconteceu? Eu não contei uma parte da história, mas quando eu comecei a trabalhar com a Casa Hacker, com os projetos de impacto social ligados ao terceiro setor, eu já tinha trabalhado no terceiro setor muitas vezes, porém, como voluntária, né? Eu já fiz, no meio do caminho, eu fiz produção cultural, eu fiz 2 anos de produção cultural, escrevi projeto FIC, Rouanet, mas era tudo, eu não considerava que eu não trabalhei. O que aconteceu? Hoje, inclusive, fui lá buscar meu certificado. Acabei fazendo uma formação aí no último ano para aperfeiçoamento de gestão de organizações da sociedade civil, porque eu sinto assim, para ter a excelência no trabalho que eu estou querendo fazer, eu preciso estudar, eu preciso me especializar, né? E assim, entendendo que eu não sei exatamente onde eu estarei daqui 5 anos e que nenhum conhecimento no meio do caminho é perdido, né? Se a gente for olhar lá para trás, sempre foi assim. Eu sempre gostei de estudar. Eu sempre fui que não deu trabalho. Dei trabalho em outros assuntos, mas assim, na escola não, né? Eu não sei, eu acho que tem muito a ver com família também, né? Eu sou filha de professora, minha mãe era professora de escola pública de português, né? De Fundamental 2, e meu pai era médico. É que meu pai, enquanto médico, era um cara que gostava muito de etimologia, então ele falava grego, assim, estudava grego, estudava latim, gostava muito de história do Brasil, né? Brasil imperial e tal. A pessoa que desde criança a gente ia visitar museu, eu sempre visitei museu desde muito pequena, ia para a Pinacoteca, ia para o MASP, e assim, meu pai já é falecido, né? Mas se eu tiver que, assim, a minha lembrança dele, ele sentado na poltrona lendo. Então, essa coisa de ler, de buscar informação, de estar antenada, acho que tem a ver, né? Fora aquela coisa, né? Geminiana, comunicativa, curiosa pra caramba, ajuda também. Mas eu acho que sim, teve uma influência forte do ambiente, né? E junto com isso que eu considero como
habilidade, né? Não melhor nem pior do que outras, mas essa que a gente fala da aprendizagem contínua, né? E não vejo assim como, ai, agora tá bom. Eu já fico pensando, ai, agora o que eu vou fazer? Eu estou pensando em fazer um curso de psicologia transpessoal, ai, mas talvez eu faça economia comportamental, mas seria legal eu fazer alguma coisa mais aprimorada em termos de investimento, entendeu? Minha cabeça fica o tempo todo assim. Qual vai ser o próximo? O que eu vou fazer agora? Qual que vai ser a próxima? Eu pego um certificado e já fico. O que eu vou fazer agora na sequência? E não necessariamente, não é uma construção linear. Aí você vai falar, nossa, as coisas da Ana não tem nada a ver uma com a outra. Para mim, eu uso todas. Eu uso tudo. Falar, Ana, a farmacêutica não existe mais? Não existe a farmacêutica. Porque estudando, eu fui estudar um treco chamado salutogênese. Quando eu fui estudar antroposofia, juntou a antroposofia da pedagogia Waldorf com a saúde, aí eu descobri que existe uma coisa chamada salutogênese, que é a tal da gênese da saúde. E o que é isso? A gente esquecer a patologia, a doença, e olhar para os sobreviventes. Entender onde está a saúde do sobrevivente, porque é fácil para a gente, né? Pensar, tudo bem, como manter uma vida longa e saudável se eu durmo 8 horas por dia, se eu como orgânico, se eu, enfim, né, faço atividade física, em condições, né, normais, assim, né, de pressão e temperatura. Mas essa salutogênese vai dizer o seguinte, mas você quer entender de saúde? Espera aí, vamos olhar os sobreviventes. Vamos olhar para esses sobreviventes. O que fez o cara sair de Auschwitz e querer produzir? Porque ele tinha a opção de não esperar ir para a câmara de gás. Ele tinha a opção, por exemplo, de cometer suicídio. O que fez essa pessoa sobreviver? Sair produzir. O que fez, né? O escravo sair, conseguir se reorganizar num quilombo, né? Manter saúde. Então, aí você vai olhar para uma área de saúde, que é essa, né? Que é essa saúde que vem da base dos sobreviventes, daqueles que foram retirados de todas essas condições ideais. E eu falei, cara, é isso que eu estava procurando lá na farmácia. Então, hoje eu continuo estudando farmácia, continuo estudando prevenção de doença, mas por um outro prisma, que é o prisma da salutogênese, entendeu? Então, assim, você vê que uma coisa... eu não estou mais com criança, mas tudo que eu aprendi sobre a ludicidade, essa aprendizagem mais lúdica e criativa, hoje eu uso com adulto, entendeu? E assim vai. Que é a tal da andragogia, né? Eu não tinha ouvido falar ainda. Isso, é a andragogia, que é a educação de adulto, né? Que é diferente da pedagogia, em que eu sou o adulto que sabe, e de outro lado tem a criança que está aberta ao aprendizado. Agora, quando a gente está falando de educação de adulto, é aquilo, né? Eu tenho o meu conhecimento enquanto educador, né? Vou colocar assim, mas outra pessoa que está sentada do outro lado também tem o conhecimento dela. Ela já tem uma história de vida, ela já tem também, né, coisas a ensinar. Então, a gente olha diferente, né, para o universo da educação de adulto do universo da educação de criança. Ana, eu queria que você explicasse para o pessoal um pouquinho o que é a economia criativa, assim, porque eu sabia do termo e sabia que rola muito dentro da periferia, mas deve que tem muita gente aí que faz e não sabe o que é economia criativa. Eu queria que você desse um panorama geral aí. Sim, com certeza. Tem muita gente que é profissional da economia criativa e não se percebe, né, como um profissional da economia criativa. E é justamente isso que hoje a gente, no movimento, a gente batalha tanto, né, porque para que as pessoas conheçam. Então, basicamente, o que é essa coisa da economia criativa? Ela compreende inúmeros setores, tá? Segundo a Firjan, ela cataloga 13 setores.
tá? Agora, eu entendo e eu vejo muitos outros, muito além, então eu não vou falar de categorização por setor, mas vou simplificar da seguinte forma. Todo aquele empreendedor que usa o seu capital intelectual, que usa a sua criatividade, o seu repertório pessoal para agregar valor para os seus produtos e serviços, dentro do meu entendimento, ele é um profissional da economia criativa. Então, o que quer dizer isso? Por exemplo, uma pessoa que faz brigadeiro é da economia criativa? Se ela faz um brigadeiro com uma receita que ela criou e aperfeiçoou, que veio da avó, que utiliza ingrediente que ela incorporou ali na história, sabe? Se ela usa a planta que ela dá lá um saborzinho com a planta que ela produz no quintal. Tudo isso transforma essa produtora de brigadeiro numa profissional da economia criativa. Por quê? Porque quando a gente vai comer o brigadeiro daquela pessoa, a gente olha e fala, poxa, esse brigadeiro é o brigadeiro da Maria. Entendeu? Então, o que diferencia, né, os produtos e os serviços da economia criativa? Eles são difíceis de serem copiados, porque eles carregam uma história própria. Então, é aí que vive o poder da criatividade, para a gente transformar aquilo que a gente empreende, né, em algo único, em algo especial, em algo que tem a nossa marca registrada. Tá? E só mais uma complementação, a economia criativa está dentro de um pacotão maior que a gente chama de nova economia. Né? E dentro desse pacote da nova economia, as diversas que a gente tem, economia criativa, economia colaborativa, economia donuts, enfim, tem uma série de economia solidária, economia circular, tem uma série de economias, né, de modelos econômicos ali que estão dentro desse pacote de nova economia. Todos eles são tangenciados, né, todos eles têm uma preocupação muito similar, que é a da sustentabilidade. E a gente entende como sustentabilidade o quê? Tudo aquilo que é ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo e culturalmente diverso. Né? E por que culturalmente diverso? Entra aí, inicialmente lá na academia só se falava dos 3 primeiros, mas por que a gente hoje coloca o culturalmente diverso? Porque a gente já entendeu que ambientes que não têm diversidade são ambientes pouco propícios à inovação. Né? Se a gente está falando de nova economia, a gente está carregando aí nessa mochila a inovação também, né? que é, digamos assim, uma consequência da criatividade enquanto habilidade humana. Né? Legal. Mais ou menos é isso, deu para entender? Deu sim. Deu super. Foi claro? Foi claro. E como você vê, né, a atuação dos jovens na economia criativa? Tá. Bom, na verdade, eu vejo a juventude assim, como uma baita de uma potência. É lógico que a gente está vivendo num ambiente, num mundo muito complexo, né? Era uma coisa que já na minha época do meu espaço lá da Oca Urbana, eu discutia bastante, porque tinha uma galera, tem, ainda existe, os jovens de hoje não querem saber de nada, não querem saber de estudar, não querem trabalhar, geração mimimi, blá, blá, blá. Isso sempre me causou muito desconforto. Por quê? Eu sempre entendi, a minha leitura deste cenário sempre foi a seguinte: a gente tem apartado tanto as crianças dos adultos, tá? Hoje em dia é aquilo, né? A gente vive numa sociedade que é muito pouco receptiva para a criança, né? O mundo hoje ele é inseguro para as crianças, então elas acabam ficando meio que apartadas disso. E aí o que acontece? Elas ficam sem repertório
desse mundo do adulto. Aí, de um dado momento, ela cresce, é como você colocar na beira de um abismo e fala, agora vai. Tá, mas vai para onde? Para onde que eu vou? Né? Se eu não fui, eu não tenho um repertório, eu não conheço, eu não vi esse mundo do adulto. Por exemplo, que é algo que eu, por exemplo, vou fazer de novo um paralelo lá com a população indígena. É todo mundo junto, todo mundo sabe qual que é o papel de cada um na tribo, e as crianças entendem o papel de todo mundo. E aqui não, a gente fica nesse apartamento, nessa coisa separada, e depois você fala, agora vai, mas eu vou para onde? Num mundo, numa mudança muito louca, né? Porque surgem profissões que os pais desses jovens desconhecem. Surgem tecnologias que os pais dizem, então, coisas que eles não estão vendo dentro de casa. Mas, assim, superado isso, se a gente for pensar nessa juventude, no potencial criativo, nesse desejo, né, por vivenciar novas sensações, a gente vê, para mim, eu olho e falo, eu vejo só a potência, né? Quando realmente ela não entendi que eu posso dar o primeiro passo, se a gente consegue colocar esses jovens num ambiente de segurança para que eles deem os primeiros passos, que eles sejam incentivados a dar os primeiros passos, né? Com uma leitura mais fresca do mundo de hoje, né? Com essa avidez por experimentar coisas novas, é só sucesso, entendeu? Eu falo assim, se a gente quer estudar tendência, se eu quero entender tendência, se eu quero entender como que vai estar o mundo daqui 20 anos, eu tenho que entender como é que são os jovens hoje. Que valores eles têm? O que eles estão trazendo hoje? Porque eles vão ser os adultos, né? Os economicamente produtivos daqui 15 anos. Certo? Então, eu preciso entender. Eu preciso entender eles hoje. Né? É isso. Você falou dos pais, né? Para eles é novo mesmo, né? São novas essas profissões. Aí eles, acho que, não sei se repetem, né? Ainda, que essas profissões não dão dinheiro, né? Aí o medo também. Sim. Não, uma coisa bacana. Diga, Jeff. Eu ia falar assim para você, falando de juventude, né? A gente participou de um processo esse ano, que foi quando a gente conheceu, que foi do Laboratório de Impacto Social, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre negócios de impacto social, né? Porque eu acho que diz muito respeito a isso também, né? Tá meio entrelaçado, assim. Então, né? Eu acho que pensando até na juventude da quebrada, tá? Na juventude da periferia, hoje eu vejo isso com mais clareza até, que assim, tem uma coisa que eu noto que está muito presente no jovem, que é essa necessidade de encontrar um propósito, de fazer as coisas, sabe? Por um motivo. Lógico que todo mundo precisa sobreviver, lógico que todo mundo, né, quer ganhar dinheiro, quer ser independente, quer poder, né, se desvincular da família, mas tem uma coisa do não é a qualquer custo, né? Fazer isso atrelado a um propósito é importante. E os negócios de impacto social, eles têm isso, né? Eles são negócios, a ideia é que sim, que eles sejam, que eles tenham os 4 pilares de sustentabilidade, né? Que eles considerem aí o economicamente viável, né? Essa sustentabilidade econômica. Mas a gente está falando, mas esse impacto, ele precisa ter uma resposta social. E teve uma coisa para mim interessante nesse processo do laboratório, é que quando eu cheguei lá para a gente começar a conversar sobre isso, então assim, a gente tinha um grupo de jovens querendo construir um negócio de impacto social, mas ainda com receio
do que é o empreendedorismo, né? Ah, não, eu quero fazer um negócio de impacto social, mas empreender não, né? Não é isso. Eu quero fazer uma coisa diferente do que do que se faz, né? Mas ainda assim, não, peraí, mas o diferente ele também tem sido um modelo de empreendimento hoje, né? Então, foi uma coisa assim para mim bastante paradoxal no começo. Eu falava, poxa, eu tenho um grupo de jovens que quer montar um negócio de impacto social, né? Quer ser economicamente sustentável, mas quando a gente falava, então tá, então vamos aprender ferramentas de empreendedorismo. Ah, não, mas né, não é isso que a gente quer. A gente fala, como assim, né? Mistura as coisas. Eu percebo que a gente tá ainda num cenário que é esse do tal do mundo VUCA, né? Que é isso que a gente está vendo, assim, é tanta volatilidade, é tanta incerteza, é tudo tão complexo, tudo tão ambíguo, e é isso, ambíguo. Empreender, afinal de contas, é bom ou é ruim, né? Então, de repente, a gente vai trazer, poxa, não, essa é uma ideia do capitalismo. Não, mas depende. Eu posso empreender dentro da mentalidade de escassez, assim como eu posso empreender dentro de uma mentalidade de abundância, né? O problema não é empreender. Eu quero fazer um negócio social, mas né, eu não quero lucro. Não, beleza, então vamos. Então, isso eu acho que são os paradoxos que a gente tem vivido nesse momento, né? Ana, o papo tá ótimo, mas nosso tempo aqui gratuito está acabando, então eu pedi para a Jean encaminhar a nossa última pergunta. Passou tão rápido, gente. Sério. Faz outro, não tem problema. Pode convidar, eu sempre. Né? Não vai reclamar, não, né? Fazer uma série para contar toda a história da Ana. Vou fazer um ano por episódio. Bom, essa pergunta aqui ela vai tirar de letra, né? Vamos combinar. O que é a criatividade para você, Ana? Uau, a criatividade, cara, ela, para mim, hoje, da humanidade. Quando a gente está falando aqui, né? Está faltando água, está faltando recurso, está faltando. O planeta está entrando. A criatividade é uma característica essencialmente humana e abundante, né, para que a gente consiga superar todos os desafios. Então, eu acho que a criatividade, e ela não se constrói, né? Não é assim, eu via muito isso, será que eu sou criativa ou não sou? Mas a criatividade, ela é a junção de tudo, né? A junção do meu pensamento crítico, da minha história, né? do meu passado, do meu ambiente. Ao mesmo tempo que ela é intangível e difícil de explicar, por outro, quando a gente fala, todo mundo entende, né? O que é essa superação criativa, né? O que é isso de... E falar, eu não sou criativa. Não, todo mundo né? Todo mundo já encontrou um jeito de fazer aí uma gambiarra, né? E ela faz parte do exercício criativo, né? Então, é isso. Eu vou finalizar dizendo isso, que a criatividade é o que vai salvar nós. Assim, não tem outro caminho. Ana, valeu, viu, Ótima por definição. ter tirado esse tempinho pra gente, mais uma vez aí. Isso, contem comigo, sucesso, muito sucesso para a Osipa Criativa, para esse bebê, né, que tenha vida longa. Tá? É isso, grande prazer, beijão, até a próxima. Beijo, boa noite, viu? Isso. Valeu, Ana, muito obrigado, bom descanso aí. E a gente se encontra muito ainda aí nessa caminhada. Isso aí, que eu mais espero. Revê-lo sempre. Beijão. Beijo, tchau. Tchau. Tchau.
Esse episódio acabou, mas ainda tem 23 para você acompanhar. Chama no play. Não esquece que aqui no box de descrição tem também todos os links que falamos no nosso bate-papo. Chama na Sexta Criativa.